A gente já começa o Jornal da Manhã, segunda edição, conversando com o nosso comentarista Diogo Schelp. Seja bem-vindo, Diogo. Bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que nos acompanham. E nós também já temos aqui o entrevistado de hoje, é o Paulo Ganimi. A gente recebe aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, deputado federal do Novo, do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em recebê-lo. Deputado, como você vê o futuro do Partido Novo, que liberou seus integrantes aí para votar em quem quisesse no segundo turno das eleições, mas aí quando João Amoedo, que é um dos fundadores do partido, declarou seu voto em Lula, acabou se envolvendo uma polêmica, né? Como você vê essa questão? O Novo vai ser oposição ao governo? Olha, a nota do Novo, na minha opinião, era bem clara. Ela dizia: nós somos terminantemente contra o que representa o Lula e o que representa o PT, e liberou, no meu entendimento, para que fosse um voto no Bolsonaro, um voto nulo ou branco, um voto sem manifestação. Eu não entendi como uma liberação para votar em algo que sempre foi o que o Novo combateu na política. Tanto do ponto de vista da pauta econômica, né, do socialismo e tudo mais, como também, né, de uma legenda e de um candidato, na época candidato agora eleito, que representa o maior esquema de corrupção da história do Brasil, talvez da humanidade, né? Então, o Novo sempre foi contra isso, eu entrei na política contra isso, o Novo foi criado por conta disso, então não fazia sentido nenhum alguém do Novo querer votar no Lula e no PT. Deputado Diogo Schelp também está participando da entrevista e vai fazer a sua pergunta. Bom dia, deputado. O Novo sempre foi um partido que se preocupou com a questão das contas públicas, né, com a responsabilidade fiscal. Agora tem essa discussão sobre a PEC da transição, que vai permitir, provavelmente, um gasto superior ao teto de gastos, algo que já vinha, inclusive, sendo prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, já que ele também prometeu manter os R$600 do Auxílio Brasil, entre outras promessas, né? Aí coisa de 150 bilhões, talvez seja o excesso, né, o excesso de gastos que possa vir a ter. O Novo vai votar contra essa PEC? Olha, falar de algo que a gente ainda não tem o texto final é difícil, mas tudo indica que sim. Nós somos, como você bem falou, muito preocupados com a responsabilidade fiscal, não só por uma questão conceitual, mas principalmente pelo impacto disso na vida das pessoas. Muitas vezes, ações populistas, que é um dos grandes problemas do Brasil, né, o populismo da América Latina como um todo, tem um impacto positivo de curto prazo, mas gera um problema de médio e longo prazo muito grave. Claro que em crises, em momentos extremos, como foi a pandemia, como às vezes, em casos de guerra, precisamos de medidas de curto prazo que deixem problemas de longo prazo. Eu acho que na nossa vida isso acontece quando nós nos endividamos para fazer alguma compra, alguma coisa que a gente necessite. Mas isso tem que ser feito de forma responsável, para resolver um problema real. O que acontece muitas vezes por uma necessidade populista, eleitoreira ou política, se faz uma medida que gera resultado de curto prazo até positivo, mas que deixa uma dívida que é difícil de ser entendida pela população depois, da onde veio o problema, e aí surge o Estado inchado, endividamento alto, juros altos, impostos altos, carga tributária elevada, e as pessoas ficam se perguntando: de onde isso veio? Vem justamente de medidas como essa potencial PEC, né, da transição, que a gente está falando aí de 200 bi de impacto, que é o que se fala, né, na mídia, entre os políticos, que eu acho que gera um efeito negativo. A gente pode até discutir sobre a manutenção do auxílio Brasil de R$600, mas para isso a gente tem que fazer medidas para cortar na própria pele, ou seja, diminuir o custo do Estado. Aonde encontrar isso? Talvez a gente não consiga encontrar 100%, mas, por exemplo, né, as emendas de relator ou orçamento secreto têm espaço ali dentro para reduzir o custo do Estado sem precisar aumentar o endividamento, sem precisar furar o teto. E o furar o teto também é uma outra preocupação, não só pelo efeito de curto prazo e de longo prazo, mas também pela sinalização nociva para o mercado, que gera outro tipo de problema. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande que esse tipo de medida e outras mais, que a gente vê o
o presidente Lula prometendo, que a gente acabe se tornando, não vou nem dizer uma nova Venezuela, mas eu acho que mais próximo talvez de uma Argentina, em que a inflação está altíssima, desemprego altíssimo, e tudo isso por conta de medidas populistas nocivas que o governo, que é aliado, amigo do Lula, vem implementando lá na Argentina. Deputado, o senhor despontou aí no Novo como uma opção em destaque, foi candidato ao governo do Rio de Janeiro e teve pouco mais de 5% aí das intenções de voto. Como o senhor avalia a sua campanha e também a campanha no geral, a campanha dos candidatos à presidência e como está vendo essa atual situação política aí do Brasil? Olha, a minha campanha, eu confesso que eu esperava um resultado melhor, né? Claro que dá para falar dentro do cenário político, olhando para trás agora, que não foi tão ruim, porque a gente vê a dificuldade que a gente enfrentou. Uma máquina pública muito grande, né, o uso da venda da SEDAI, né, para fazer jogo político, tanto com dinheiro da CEPERJ, distribuição para os municípios, a questão da polarização política, o medo aqui no Rio, que muitos tinham, de eleger o Freixo também, concentrou voto no Cláudio Castro, tudo isso fez com que a eleição fosse muito difícil. Mas eu tenho orgulho do que a gente fez, saiu de uma bolha, consegui crescer muito os votos que o Novo já tinha tido no passado no Rio de Janeiro. Isso mostra que a gente conseguiu falar com uma população, com um público que talvez em outros momentos não conhecesse o Partido Novo e não me conhecesse, né? E o calor humano nas ruas, nas redes sociais, o interesse pelo meu nome cresceu muito. Eu acho que isso é um lado bom, positivo, que infelizmente não resultou na minha eleição, resultou na perpetuação, na manutenção do candidato que representa, na minha opinião, o que o Rio de Janeiro tem tido como política nos últimos 30 anos, o que é uma pena. Mas eu acho que olhando o cenário político como um todo, a polarização ela teve um impacto muito grande, mas eu diria também que o poder da máquina, e aí junto com o fundo eleitoral de 5 bilhões, mais orçamento do secreto, ou emenda de relator, chame como quiser, mas tudo isso fez com que a gente tivesse os polos e o centrão concentrados esse ano nas eleições. E eu acho que muita gente, até amigos meus, pessoas que não acompanham tão de perto a política, argumentavam que com o Lula eleito, o Congresso teria um contrapeso, né, para qualquer medida exagerada do Lula. Eu acho que isso não vai ser verdade. O presidente que ganhasse iria ter a maioria e vai acontecer isso com o Lula. Talvez custe mais caro e seja uma maioria não tão sólida para ele. Mas no final das contas a gente já está vendo aí, inclusive, movimentos de partidos que outrora apoiavam o Bolsonaro já caminhando para um apoio ao presidente Lula. Eu acho que isso é um ponto que o eleitor tem que analisar e entender, né, quem de fato tem posicionamento firme, ideológico, alinhado com aquilo que ele acredita, e quem se aproveita de um cenário político eleitoral para se fazer daquilo.